A paz do Senhor, amados, como estão? Como está a quarentena de vocês? Tudo tranquilo? Tudo bem? Aqui estamos todos bem, graças a Deus, aguardando no Senhor, aguardando o tempo em que estaremos juntos novamente, reunidos no templo do Senhor, para louvar e cultuar o nosso Deus junto com os irmãos. Muita saudade, né? A nossa família sente falta, sente saudade da igreja, sente saudade da comunhão, mas a gente entende que é um tempo determinado por Deus para que estejamos aprendendo algumas lições e para que se cumpra o propósito dele, né? Mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não enxergue, mas há um propósito nisso tudo. Bom, amados, eu tô gravando esse vídeo aqui pra gente estar falando sobre o nosso terceiro e último estudo dessa revista da vida cristã, ainda sobre o livro de Ruth, como Deus tem falado conosco através desse livro, né? É em pregação do pastor, é na revista mesmo, o Senhor tem falado. E a palavra do Senhor é tão viva, é tão maravilhosa a forma como Deus age, que a gente pode ler o mesmo capítulo várias vezes e cada vez o Senhor trará novidade, trará novas perspectivas, novas descobertas da sua palavra, né? E nesse mês a gente vai estar falando ainda sobre Noemi e sobre a amargura que ela estava sentindo quando voltou para Belém, né? A revista ela traz o título Vencendo a Amargura, a fé no Deus dos recomeços. Noemi estava ali pronta a recomeçar a sua vida e trazendo Deus para o centro da vida dela, vivendo no centro da vontade de Deus, e isso foi uma oportunidade que Deus deu a ela. O texto base que a gente vai estar usando se encontra lá em Ruth, capítulo 1, versículo 19. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Bom, amados, a gente já viu nos estudos anteriores e nas pregações também que Noemi estava na terra de Moabe contra a vontade de Deus. Ela foi juntamente com seu marido e seus 2 filhos. E então ela fica sozinha, morre o marido, morre os 2 filhos e ela fica sozinha com suas 2 noras. Já vimos aqui a questão Orfa, que não se manteve firme em sua posição e foi embora, voltou para a terra dos seus pais. E Ruth, que foi alcançada com a graça salvadora de Deus, fazendo com que ela convertesse o seu coração ao Senhor, abandonasse os outros deuses, os falsos deuses, deixasse pai e mãe e seguisse Noemi para servir a Deus, né? Porque ela diz: o teu Deus será o meu Deus. E diante dessa situação, após essa declaração de amor feita por Ruth, a sua sogra, elas chegam até a cidade e parece que ali ocorre um reboliço.
A cidade fica agitada. Noemi provavelmente era alguém muito conhecida, né? Porque ela chega e todo mundo já começa, ué, essa não é a Noemi? E a Noemi voltou, e olha lá a Noemi. E só que Noemi traz com ela uma amargura. E aí, irmãos, vem a questão. É possível o crente viver feliz e amargura ao mesmo tempo? Será que seria possível um crente viver em santidade e amargo ao mesmo tempo? Bom, queridos, a amargura é um sentimento ruim, de tristeza, de sofrimento. É um sentimento que, na maioria das vezes, está relacionado à falta de perdão. E se a gente não perdoa, né, quem nos tem afligido, quem nos tem caluniado, se a gente não perdoa o nosso próximo, como Deus irá nos perdoar? Né, a palavra, Jesus nos ensinou uma oração que dizia: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem nos tem afligido. Então, queridos, não é possível viver em santidade e com amargura ao mesmo tempo. Não é possível viver feliz e amargo ao mesmo tempo. Os irmãos podem reparar que eu estou no quartinho do Isaac. Isaac está ali deitadinho com o pai dele. Eu estou aqui torcendo para ele não escutar minha voz, porque senão ele vai querer vir para cá, vai começar a chorar. Tá uma figurinha. Vamos lá, vamos começar aqui pela revista. Eu queria ler um pedacinho com os irmãos que fala assim: a amargura apresenta uma série de reações adversas no comportamento humano, alterando as atitudes, aguçando o temperamento e causando danos na vida do crente. Por este motivo, o crente deve estar sempre vigilante quanto às coisas que geram amargura na alma. Queridos, essa vigilância é diária. Por quê? Por várias vezes no decorrer do nosso dia, acontecem situações que nos entristecem, nos chateiam. Por várias vezes, às vezes num relacionamento mesmo, né, que a gente vê Ruth se relacionando com a sua sogra e a gente ouve falar muito sobre essa questão de sogra e nora, que é um relacionamento difícil, mas às vezes existe um relacionamento difícil entre irmãos, entre pai e filho, entre esposa e marido. Às vezes existe nesses relacionamentos tanta amargura, tantas coisas que foram se deixando acumular, coisas não resolvidas, assuntos pendentes que geraram uma raiz de amargura. A palavra nos diz: irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não se pôr o sol sobre a vossa ira significa não deixar para o dia seguinte. Não é aquela questão de, não, eu não... Como é que esse povo fala? Eu não guardo o almoço para janta. Não é esse sentido. Mas não deixar que esse sentimento perpetue no nosso coração. Se no relacionamento então de marido e mulher, é muito comum que um vai dormir chateado com o outro e o outro não está nem sabendo às vezes o que aconteceu. E isso entre pai e filho, isso em todos os relacionamentos, acredito eu. E aí é necessário que haja uma vigilância por parte nossa, haja um cuidado em não deixar que essas coisas virem uma raiz de amargura. Se for o caso, ir até a pessoa, conversar, ou simplesmente orar, entregar nas mãos de Deus, mas não deixar que isso perpetue no nosso coração. Aqui a gente vê que Noemi estava amargurada.
ela chega diante da cidade junto com a sua nora, que tinha acabado de declarar que onde ela fosse sepultada, onde Noemi fosse sepultada, ali também ela seria, ou seja, ela declara uma aliança, uma fidelidade. E mesmo diante desse amor, dessa expressão tão linda de amor de Ruth, Noemi continua amargurada porque ela se sente rejeitada pelo próprio Deus. Ela sabe que a morte dos seus filhos e do seu marido foi uma disciplina de Deus. Só que Deus poupou a vida dela, né? Mas ela se sente rejeitada, ela está amargurada contra o próprio Deus, gente. Imagina o que é isso. Ela está amargurada contra o próprio Deus. E ela é bem recebida, pelo visto ela tinha amigos ali, né? Pelo visto ela era benquista pelas suas famílias, seus familiares, seus parentes que ficaram na terra de Belém. Porque ela é bem recebida, as pessoas se agitam, as pessoas querem falar com ela, as pessoas começam a falar uma com a outra, não é essa Noemi, não é essa Noemi, mas quando eles olham melhor, Noemi ela está marcada pela amargura. Os anos de sofrimento na terra de Moabe trouxeram marcas no seu temperamento, no seu comportamento e também no seu corpo. Não era mais a mesma Noemi de 10 anos antes. Não era a mesma Noemi que saiu da terra de Belém e foi para Moabe. Não era mais aquela Noemi amigável. Ela chega com um semblante amargurado. Quantas vezes a gente se depara com pessoas assim, né? Pessoas que a gente tenta conversar, mas a pessoa não tem nada de desculpa a expressão, mas não tem nada de bom para passar. A pessoa ela não se alegra com nada, a pessoa está sempre enxergando o problema, a pessoa está sempre vendo as coisas por um ângulo negativo. As pessoas não falam coisas que edificam, sabe? Existem pessoas, irmãos, que se você estiver passando por um problema, é melhor você nem contar com essa pessoa, porque ela vai falar assim, tá ruim? Vai piorar, você não tem noção de que tá acontecendo isso, que não sei o que não sei o que lá. E não é assim que um crente que tem a presença de Deus, que tem o Espírito de Deus, que acredita em Deus, que confia plenamente no seu Deus, age. Pelo contrário, isso mostra um vazio dentro de si, né? Isso mostra uma ausência do fluir do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Noemi aqui, ela deixa isso claro, né? Ela se comporta desse jeito. Ela simplesmente explode, pelo que parece, porque as pessoas estão ali comentando, não é esta Noemi? E ela já chega e conta seu problema para todo mundo, como se ela chegasse na cidade e falasse assim, não me chame mais Noemi, eu não sou mais amigável. Me chamem de Mara, porque o Senhor me afligiu. Por que me chamariam de amigável, de Noemi, se eu estou amargurada, se o Senhor pesou contra mim a sua mão? E por isso eu estou amargurada. E isso é o que a amargura faz na vida de uma pessoa, né? Mesmo diante das coisas boas que acontecem, a pessoa ela não consegue enxergar a bondade de Deus. Mesmo a bondade manifesta nas outras pessoas, sabe? Deus ele é tão bom e tão misericordioso conosco e muitas vezes Ele usa outras pessoas para nos abençoar. Ele usa outras pessoas para demonstrar essa bondade. Como? Às vezes a gente está precisando de uma palavra. Às vezes a gente está precisando de um abraço. Às vezes a gente está precisando de uma resposta. E Deus sabe. Ele pode fazer como Ele quiser. Ele pode falar diretamente no nosso coração, no nosso entendimento. Ele pode falar no momento em que estivermos sozinhos. Ele pode vir com o seu Espírito
e aquietar nossa alma. Mas muitas vezes o Senhor usa pessoas para transmitir isso para nós. Muitas vezes o Senhor usa pessoas para nos dar respostas. Esses dias mesmo, eu passei por uma situação que eu fiquei orando e falei assim: Senhor, e agora? O que é para eu fazer? O que eu faço? O que o Senhor espera dessa situação? O que o Senhor quer com essa situação? Tem alguma coisa que eu tenho que ver? Tem alguma coisa que eu tenho que perceber? O que eu tenho que fazer diante disso? E o Senhor usou através da pregação. E assim, é incrível como Deus faz, né? E isso é para que a gente aprenda a viver em unidade, né? Para que a gente aprenda a viver no corpo de Cristo. Somos todos juntos a noiva de Cristo, né? Compomos o corpo da noiva de Cristo, né? E voltando aqui para o texto, Noemi ela fala que ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Tudo bem, ela tinha sepultado 3 pessoas queridas. A família dela, a descendência dela, acabou ali, porque ela diz, né, que ela já é velha, poderia ela ter esposo, poderia ela gerar filhos. A descendência acabou ali. Ela estava numa terra estrangeira, então provavelmente ela voltou para a terra de Belém sem absolutamente nada material. No entanto, ela despreza aquilo de mais valioso que Deus já tinha dado a ela, que foi a própria vida. O Senhor está dando a ela uma oportunidade de recomeçar e ela não consegue enxergar dessa maneira. Ela enxerga o castigo de Deus e não consegue enxergar a bondade. Ela chama Deus aqui no texto, nesse momento, de o Todo-Poderoso me tem afligido. Ela conhece o nome de Deus, mas ela não confia nesse nome. Diferentemente de Jó. Jó, ele perdeu tudo. Ele perdeu seus filhos, ele perdeu seus bens, ele perdeu seus amigos, ele perdeu suas terras, ele perdeu a saúde, ele perdeu tudo. E ele nem tinha pecado contra Deus. Ele era reto, ele era justo. E ainda assim, ele não, mesmo depois de perder tudo isso, de passar por uma provação tão grande como essa, ele não negou Deus. Ele não se amargurou. Pelo contrário, ele adorou a Deus. Ele confiou no nome que ele conhecia. Ele acreditou no Deus que tem o controle de tudo e que faz tudo por uma razão. E que essa razão é boa, perfeita e agradável. Ele confiou que todas as coisas, irmãos, todas as coisas, seja ela boa, seja ela ruim, seja ela compreensível aos seus olhos ou não, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e dos que foram chamados segundo o seu decreto. Todas as coisas, não tem uma exceção. Uma doença, de alguma forma, vai cooperar para o bem. Essa situação que a gente está vivendo na economia, no governo, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Jó confiou nisso, Jó acreditou nisso. E ele adorou a Deus, ele se prostrou diante do Senhor e falou: nu nasci e nu vou morrer. Louvado seja o nome do Senhor, ele me deu, ele tirou. Noemi não. Noemi tinha consciência pelo texto, porque se ela diz que o Senhor a afligiu, então ela tinha consciência de que eles saíram da terra de Belém contra a vontade de Deus. E não aceitou a disciplina do Senhor. Nesse momento, ela se amargurou. Mas, irmãos,
O Deus de Israel é o Deus que cuida, é o Deus que ama, é o Deus que zela pela vida dos seus. A palavra do Senhor diz, Jesus disse, aquele que o Pai me trouxer, de maneira nenhuma lançarei fora. De maneira nenhuma lançarei fora. Deus não desprezou Noemi mesmo no momento de amargura dela. E pelo que parece, o Senhor tratou de Noemi de tal maneira que no capítulo 2 a gente já não ouve mais falar sobre Mara, amargura, sobre nada disso. A gente vê uma mulher com uma sabedoria espiritual para aconselhar sua nora como se fosse sua filha. A gente vê que há uma diferença aqui muito grande entre esses versículos e o capítulo seguinte. Na vida de Noemi, na personalidade dela, no estado emocional dela. Isso nos faz entender, irmãos, que aquela amargura passou. E que é isso que Deus tem nos chamado a atenção aqui através desse estudo. Mesmo diante de situações difíceis, mesmo diante de circunstâncias que você não tem resposta, perguntas sem respostas, mesmo diante de um momento em que tudo parece que vai desabar, ou de fato tudo desabou aos seus olhos, como foi a vida de Noemi. Tudo desabou diante dos olhos dela. Num momento, ela achou que tivesse perdido tudo, mas o Deus do recomeço, o Deus de Israel, o Deus que nos dá a vida, o fôlego de vida, o Deus bom, justo e fiel, Ele cuida dos seus. Ele não deixou Noemi naquele estado e Ele também não quer te deixar nesse estado. O Senhor, Ele tratou Noemi e o restante da história eu creio que a gente vai ver mais pra frente nas próximas revistas. É lindo. O que Deus fez na vida de Ruth, Deus ele tinha um propósito na vida delas e o Senhor cumpriu esse propósito. Ruth depositou sobre o Senhor a sua fé, independente das circunstâncias. Ela não sabia, assim como Noemi, ela também já não tinha mais nada. Ela perdeu o seu marido, ela não queria voltar mais para a casa dos pais por um impulso do Espírito Santo, talvez, porque ela queria servir a Deus e sabia que na casa dos seus pais esse Deus não seria aceito, talvez, não sei. Mas ela sabia que a cultura dela não adorava esse Deus, não agradava esse Deus e ela não queria mais aquilo para ela não queria mais uma vida longe da presença de Deus. Então ela decide ir para onde Deus é adorado. Então ela vai para a terra de Belém. Ela cumpre o que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ruth fez isso. E é isso que a gente precisa fazer também. Mesmo diante de situações que nos amarguraram, mesmo diante de decepções, de traições, mesmo diante de situações tão difíceis a ponto de não enxergarmos um novo amanhã, é preciso colocar a nossa fé, a nossa dependência no Deus do recomeço, no Deus que tem o controle de todas as coisas, do Deus que cuida. A palavra do Senhor vai dizer lá em Salmos, deixa eu ver se eu acho aqui. Salmos 9, versículo 10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam.
Queridos, esse é o nosso Deus. É o Deus que não desampara os que buscam a Ele. É o Deus que nos sustenta. É o Deus que cuida da nossa vida. É o Deus que transforma toda e qualquer tragédia em bênção, se assim Ele quiser. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que faz milagres. Ele fez milagres há anos atrás, registrados na Bíblia, mas é o Deus que continua fazendo milagres. Só o fato de dormirmos e acordarmos todos os dias é um milagre. É um milagre. O dom da vida é um milagre. Você já parou para imaginar o que é Deus te conhecer desde o ventre da sua mãe? Escrever os teus dias quando nenhum deles havia ainda. Te conhecer desde antes da fundação do mundo. Queridos, isso é grande demais para a gente perder com coisas que vão passar. Tudo isso aqui vai passar. A nossa vida aqui é um sopro, é uma brisa leve. Rapidinho se dissipa, rapidinho passa. E o mais difícil não é a gente... O mais difícil não é a gente ter o medo de morrer. Acho que assim, o que eu quero dizer é: a gente não precisa ter medo de morrer, porque a palavra diz: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. O nosso medo tem que estar em nunca ter um relacionamento com Deus de verdade. O nosso medo deve estar em perder as oportunidades que Deus nos dá de nos voltarmos para Ele, de termos experiências com Ele como Jó teve, de dizer: não conheço Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos... Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os olhos de Jó viram a Deus nas circunstâncias, nas situações, no que Deus fez na vida dele, na restituição, no novo começo que Deus deu a Jó. Deus deu tudo novo a ele. E eu aqui não estou falando sobre coisas materiais, né? Não quero que você entenda que a teoria da prosperidade. Então se tudo estava dando errado na minha vida financeira, agora vai passar a dar tudo certo. Tá, se Deus quiser vai dar mesmo, vai dar tudo certo. Mas o principal é colocar o nosso coração em Deus, é confiar em Deus. Porque do contrário, sempre teremos uma vida amargurada, sempre teremos uma alma amargurada. Por mais abençoados que sejamos, não enxergaremos a bondade de Deus nas bênçãos que Ele nos dá. E eu falo isso porque existe uma graça comum de Deus que faz o sol nascer para justos e para injustos, a chuva cair sobre o terreno do justo e sobre a vida do injusto. Mas ainda assim, as pessoas que não depositam em Deus a sua confiança, a sua fé, elas não enxergam Deus. Elas não conseguem enxergar a bondade de Deus, a fidelidade de Deus nas coisas que acontecem. Todos os dias Deus nos dá livramentos. Todos os dias Deus nos sustenta, Deus nos supre. Eu costumo dizer o seguinte, e algo que eu aprendi na gravidez, né? Porque muitas pessoas falavam assim pra mim: ai, que lindo, você está gerando uma vida, tem uma vida sendo gerada por você. Eu falava assim: não tem vida nenhuma sendo gerada por mim, não. Ele está dentro da minha barriga, mas se eu quiser falar assim, hoje vai crescer um dedo, eu não posso, eu não tenho essa autoridade. Eu não tenho esse poder. Eu não sei o que está acontecendo, eu falava, né? Eu não sei o que está acontecendo com meu filho nesse exato momento, eu não sei como ele está nesse exato momento. Então não sou eu que estou gerando, é Deus. É a mão de Deus purinha. A palavra do Senhor diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Não caiu uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Então, amados, é confiar que Deus ele tem o controle de todas as coisas, Ele tem o domínio sobre tudo.
e depender de Deus, confiar em Deus de verdade, não só de boca, não só com os lábios, mas de todo o coração. Acreditar de verdade, colocar em Deus a nossa fé de que Ele tem total poder, Ele tem total controle da nossa vida. Porque de fato Ele tem. E o fato de você estar ouvindo essa palavra significa que o Senhor, Ele quer transformar a sua vida. O Senhor do recomeço, de Noemi, de Jó, do filho pródigo, Ele quer fazer um novo começo com você, um recomeço com você. Na questão espiritual, na sua vida, na sua alma. Então eu não sei o que tem te amargurado. Eu não sei quais são os problemas que você tem enfrentado, mas Deus, Ele sabe, e Ele tem a solução para todas essas coisas, que virá no tempo certo. Mas confia que tudo isso tem cooperado para o teu bem. Se você ama Deus, confia que as nossas provações, elas promovem o crescimento da nossa fé. Como diz aquele louvor, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Todas essas coisas, elas vêm para nos aproximar de Deus. Então não deixe que essas coisas te afastem de Deus. Se entrega de verdade ao Senhor. Deixa Ele curar as tuas feridas. Deixa Ele ministrar no teu coração. Libera perdão para quem tiver de ser perdoado. Lembre-se que você não merecia nada. Foi a graça de Deus que te escolheu. Foi a graça do Senhor que te alcançou. Lembre-se disso. Tenha misericórdia daqueles que te perseguem. Ora por eles, mas não ora pedindo maldição sobre a vida deles, não. Ora pedindo transformação. Ora pedindo conversão. O Senhor, Ele se agrada dessas coisas. Ele é puro, Ele é santo. Ele se agrada dessas coisas e precisamos viver em santidade, buscando em Deus essa santidade, buscando na palavra essa santidade. Amém, amados? Vamos orar para finalizar? Senhor Deus, Pai amado e querido, Senhor, te louvo e te engrandeço, ó Pai, por essa oportunidade, Deus, de estarmos aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Senhor amado, que o Senhor venha nos abençoar, Pai. Que o Senhor venha ministrar em cada coração, Deus. Que o Senhor traga quebrantamento. Que o Senhor traga, Senhor, a cura. Deus amado, que o Senhor, que é o Deus do recomeço, coloque, Senhor, nos nossos corações um desejo, uma disposição de Te adorar, de Te louvar, mesmo diante de circunstâncias ruins. Mesmo, Senhor, que tudo dê errado. Mesmo, Senhor, que não tenhamos resposta para as coisas que nos acontecem, Senhor. Mesmo que não haja fruto na videira. Mesmo que o fruto da oliveira minta. Que venhamos nos alegrar em Ti, Senhor, porque Tu és o Deus da nossa salvação. Que venhamos, Senhor, depositar em Ti a nossa fé, a nossa expectativa. Ó Deus, em Ti está o nosso tesouro, Pai. Senhor amado, abençoa a vida de cada um desses que me ouvem. Abençoa esses lares, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nos faz entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesse instante, Pai. Aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai amado, que venhamos entender. Estejamos com nossos ouvidos abertos para Te ouvir e o nosso coração disposto a Te obedecer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vou ficando por aqui e desejo a todos um final de semana abençoado e um feliz Dia das Mães para as mamães, né? E espero
que em breve estejamos juntos lá na igreja novamente. Amém? Beijo, fiquem com Deus.